pela palavra, pela graça, pela fé, por Cristo, damos a Deus e somente a Deus toda a honra e toda a glória e todo louvor. A Ele, somente a Ele, todo louvor, toda a glória, toda a adoração sejam dados ao eterno Deus. E esta adoração começa em nosso coração, com a rejeição da nossa própria expressão de valor próprio, de culto ao nosso eu. Jesus nos ensina, ao conversar com Pedro e os demais discípulos a respeito de sua identidade, e ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? Diversos palpites são dados. Jesus olha e fala: e quem vocês dizem que eu sou? Ao que Pedro responde: bem sabemos que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus olha para ele e fala: ah, Pedro, como é bem-aventurado, Pedro. Não foi a carne, não foi o seu intelecto, não foi sua perspicácia, meu pescador. Não foi o seu jeitinho, maneira de olhar que fez você perceber isso. Foi o Espírito que te revelou. Passa-se alguns instantes. Jesus agora é chamado por Pedro. E Pedro vai dar um conselho para Jesus. Depois de Jesus falar que ele haveria de morrer, haveria de ser maltratado pelos homens, sacrificado pelos nossos pecados, Pedro chama Jesus de canto e o instrui a ter dó dele mesmo. Imediatamente o mesmo Pedro agora é interpelado por Cristo e este diz: para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Não, Pedro não estava endemoniado. Pedro se deixou levar pela influência satânica que nos leva a cultuar a nossa própria vida, o nosso próprio conforto, o nosso próprio ego. Todo o culto à personalidade humana é demoníaco, é idolatria, e Deus rejeita. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide o seu posto com ninguém. Ele decidiu ser o único a receber louvor e glória para sempre. E Ele, como Deus, decidido está. A Ele, somente a Ele, todo louvor, toda glória e toda adoração. E é momento oportuno de dar glórias a Deus quando a vida está bem. É oportuno dar glórias a Deus no momento mágico do nascimento de um filho. É momento oportuno dar glórias a Deus na aquisição de um bem tão desejado, na realização pessoal, na conclusão de um projeto. Glória seja dada a Deus. Como também é oportuno dar glórias a Deus quando as coisas não vão tão bem assim. Como nos inspiram homens e mulheres que decidiram glorificar a Deus, mesmo em meio às maiores tragédias. Jó, diante de total perca, diante da morte em vida, a lepra, coçando os braços com cacos de telha, ele deixa muito claro
Quem dera as minhas palavras fossem escritas numa rocha. Quem dera fossem fundidas no aço, no ferro, para que nunca se passassem. Porque eu sei que o meu Redentor vivo está, e Ele se levantará, e estes olhos verão a minha salvação. Ruth, mulher moabita, viúva, companheira de uma viúva, sem perspectiva, numa terra que passa fome, ao ter uma chance de escape, Ruth decidiu glorificar a Deus em meio à dor, ao dizer: não me inste a abandonar-te, Noemi. Onde você for, eu vou. Onde você morrer, eu morro. E entenda de uma vez por todas: o seu Deus é o meu Deus. Que força, que coragem. O apóstolo Pedro, sob ameaça de morte, ele decidiu, juntamente com os irmãos, a concordar que não é oportuno para a igreja agradar aos homens, mas é oportuno para a igreja, independentemente das circunstâncias, glorificar a Deus. E o apóstolo Paulo escreve o que eu tenho para mim como um dos textos mais lindos da Bíblia. Em Atos 20, versículos 20 em diante, ele começa a falar a respeito de sua jornada final, se despedindo de amigos pessoais. O apóstolo Paulo deixa claro que o rosto daqueles que ele ama, ele nunca mais verá. E quando é instruído pelos seus amigos a ficar e não ir para morrer, ele responde: eu estou acorrentado pelo Espírito, eu não tomo minhas decisões, quem manda em mim é o Espírito, quem vive em mim é o Espírito, portanto toda a minha vida é para glorificar a Deus. E ele conclui no versículo 24 dizendo: não vejo valor algum em minha própria vida, a não ser que eu acabe a minha carreira, que eu conclua o meu chamado. E em 2 Timóteo capítulo 4, se despedindo do seu amigo pessoal, Timóteo, filho na fé, discípulo dele, ele deixa claro: eu já sou derramado como vinho, o meu tempo aqui cessou. Não é com prazer, mas é totalmente realizado, que eu deixo muito claro, meu querido Timóteo, eu acabei a carreira, eu cumpri o meu chamado, e eu guardei a fé. Glorificar a Deus também é oportuno na hora de perdoar os inimigos que te matam. Estevão, diácono da igreja de Jerusalém, homem cheio do Espírito Santo, com um dom de realizações miraculosas, pregava com ousadia e intrepidez, até que é cercado por um bando de homens armados com pedras, e não suportando ouvir as verdades que vinham dos lábios de Estevão, eles tapavam os ouvidos e gritavam para poder aplacar a palavra de Deus que saía dos lábios daquele homem.
até que, não suportando mais, começam a apedrejá-lo. E Estevão, de joelhos, continua olhando para o único alvo da igreja. Ele olha para Cristo à destra do Pai e pede por seus algozes, por seus assassinos, e diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Glorificar a Deus em tempo e fora de tempo. Esta é a vida da igreja cristã. Seja em momentos felizes, seja em momentos de tristeza, seja em ganhos, seja em percas, seja em triunfo, seja em derrota, glorifique a Deus! Igreja do Senhor Jesus Cristo, não cesse de vosso lábio, não permita que cesse de vossos lábios o louvor, a glória, a adoração ao único que é de eternidade a eternidade, digno de todo louvor.